Aleluia! Olá, meus irmãos, bom dia! A graça e a paz do Rei Jesus seja no seu coração. Mais uma manhã cheia da graça do Senhor. Mais um dia que recebemos do céu o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. Eu abençoo o seu dia. Eu abençoo a sua casa, abençoo sua família. Eu libero agora a palavra que traz vida sobre o seu pulmão. Eu libero agora a palavra que traz fé sobre o seu coração. E nós iniciamos mais um dia sendo edificados na presença do Senhor. Eu creio que é a vontade de Deus nos abençoar. Você crê nisso? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor deseja, de forma maravilhosa, nos inundar com a presença viva dEle, com a graça dEle. O Senhor sempre tem mais. Muitas vezes nós somos tentados a se acomodar, sabe? A pegar toda a grandeza de Deus e dizer, tá bom, aleluia. Deixa eu te dizer, Deus tem mais para você. Você crê nisso? Queria que você escrevesse aqui nos comentários, diga assim, ó, Deus tem mais para mim. Porque Ele é uma fonte inesgotável. A fonte que é o seu Deus, ela nunca cessa. Ele é uma fonte inesgotável. Eu quero começar orando com você, mais um dia, e eu creio que seremos abençoados. Você crê nisso? Escreve nos comentários aqui embaixo. O meu Deus é uma fonte inesgotável. Oh, Pai, eu oro. Eu oro pelos meus irmãos. Sacia a nossa sede. Sacia a nossa fome. Nos supre do Senhor. Nós precisamos do Senhor. O que alimenta o nosso coração, o que alimenta a nossa alma é a sua presença. Ó Espírito Santo, derrama sobre nós, nesse tempo que temos de devocional, o orvalho fresco do céu. Eu oro pelos meus irmãos, derrama sobre eles da doce unção do seu Espírito e que através dessa palavra nossos corações sejam firmados na verdade do Senhor, na verdade que é a verdade. Muitas vezes os nossos olhos ficam presos à circunstância que chamamos de realidade, mas não é. A nossa realidade é o que o Senhor diz. A nossa realidade é a sua palavra. E nesta manhã eu te peço, nos ensina e nos conduz para que possamos viver de acordo com a verdade do céu. Amém. 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 Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Eu quero pedir que se você vai estar chegando hoje, talvez essa é a primeira vez aqui no nosso devocional, quero pedir que você se inscreva. Muita gente assiste os nossos devocionais, mas não são inscritos. Então, mais uma semaninha que está chegando ao final, inscreva-se aqui embaixo e deixe o seu pedido de oração. Todos os dias antes de começar o devocional, eu separo tempo para ler os comentários de vocês e orar pela vida de cada pessoa que deixa o seu pedido de oração. Amém? Eu fiz isso, estava orando agora há pouco pelos pedidos dos irmãos, e colocando diante do Senhor cada oração e cada clamor. Amém? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, então, abrisse comigo lá no livro de Marcos. Hoje eu quero falar sobre estabilidade. Nós estamos nessa semana falando sobre uma vida segura, sobre termos uma fé constante, estamos falando sobre uma fé madura.
e sobre estabilidade emocional, sobre estabilidade diante dos problemas, estabilidade diante das circunstâncias adversas que surgem em nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre como ser estável no meio da tempestade. Marcos 4 é o verso 39 e 40 que eu vou ler junto com vocês. Marcos, capítulo 4, no versículo 39. A Bíblia diz o seguinte: E ele, despertando, Jesus estava dormindo, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eita, essa história é muito conhecida. Os discípulos estavam no barco com Jesus, Jesus dorme, enquanto Jesus estava descansando, dormindo, tirando uma pestana. Começa uma grande tempestade. O vento vem, as ondas começam a bater no barco. Os discípulos então começaram a se desesperar. E eles acordam a Jesus desesperados. Jesus levanta. Jesus repreende os ventos, repreende o mar. E essa história tem várias coisas para nos ensinar. Essa história é muito rica, muito rica. Principalmente ela nos mostra que você ser uma pessoa estável não significa que você não vai viver tempestades. Mas essa história nos mostra que mesmo diante das tempestades, o fato de que Jesus está no barco torna o nosso barco o lugar mais seguro do mundo. Não existe lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus. Quantos podem falar amém aí? E esse é o primeiro tópico, essa é a coisa mais importante. As tempestades são inevitáveis. Diga assim comigo: tempestades são inevitáveis. Não dá para fugir. Lá em João 16, Jesus mesmo diz: No mundo vocês terão aflições. João 16, 33. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. As lutas virão. E digo mais: viver no mundo é enfrentar tempestades inevitáveis. Então não se surpreenda. Não ache que é o fim. Você está passando por alguma luta? Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, com muito carinho. As lutas e os problemas são inevitáveis. A vida é assim. Não adianta chorar, não adianta se desesperar, não adianta bater cabeça. Tem gente que passa por dificuldades, por tempestades, muitas vezes grandes, e se desesperam. Outros passam por tempestades tão pequenas e entram em pânico. Não precisa, não precisa. Há um Deus que cuida da sua vida. Fala amém. As tempestades são inevitáveis. Elas virão. Mas qual é o problema? O problema é que muitas vezes a tempestade faz a gente esquecer quem está no barco com a gente. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Eles se esqueceram que Jesus estava ali, que o Todo-Poderoso de Jacó estava ali. Ontem a gente estava na oração, estávamos orando com a igreja, e eu estava orando, invocando o Senhor. Eu dizia: o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus grande. O Senhor é o Pai da eternidade. E eu estava me lembrando de quem Deus é. O problema de muitas pessoas é que diante das circunstâncias eles se esquecem quem é o Deus deles. E principalmente eles se esquecem que o Senhor está ali. Os discípulos ficaram morrendo de medo como se estivessem sozinhos. O medo faz com que a realidade fique distorcida e a gente acabe esquecendo da presença de Deus que habita conosco. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor habita dentro de você pelo Espírito. Não aceite jamais que o medo fale mais alto que a sua fé. Não aceite jamais que as circunstâncias
te enganem ao ponto de fazer você se esquecer que Jesus está contigo, ou te levar a acreditar que a tempestade é maior do que o seu Deus. Ei, não é! Não é! Meu Deus, falando alto aqui, de manhã. Tua tempestade não é tão grande quanto teu Deus. Quer saber? Para de falar para Deus o tamanho da tua tempestade. Começa a falar para a tempestade o tamanho do seu Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, quando você entender isso, a sua vida vai se tornar tão mais simples. O Salmo 46, no versículo 10, diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus acorda e com uma só palavra, ele resolve todo o problema. Veja, uma palavra de Jesus é suficiente para mudar toda a realidade das nossas vidas. A solução dos nossos problemas não é a mudança das circunstâncias, mas é a consciência de que o Senhor está conosco. A gente precisa confiar na voz de Cristo. Nós precisamos, no meio das tempestades, correr para Jesus, confiar no nosso Senhor, tampar os nossos ouvidos para toda voz de incredulidade, para toda voz de tempestade, para todo vento, para todo sussurro. Precisamos tampar os nossos ouvidos. Precisamos aplicar colírio nos nossos olhos para conseguir enxergar além dos nossos problemas. As tempestades, as aflições são inevitáveis, meus irmãos. O medo vai vir, sim, para tentar roubar a sua fé, para tentar bloquear o descanso do teu coração. Mas se Jesus está contigo no seu barco, esse barco é o lugar mais seguro do mundo. E eu quero dizer, Ele está com você. Ele está com você, Ele está aí. Ele está aí. Deus não é uma energia. Jesus não é uma fábula criada por homens. Não. Ele é Deus. Ele é uma pessoa que habita dentro do nosso espírito. Ele é o rei da sua vida. Ele é o rei da sua casa. Ele é o rei da sua família. Ele é aquele que te levanta. Ele é o Deus forte. Ele é o seu amigo. Ele é o seu pai. Ele é o seu defensor. Ele é o seu segurança. Ele também é o seu conselheiro. Ele é o seu treinador. Ele está com você. Ele nunca te deixa, porque Ele habita. Ele é um Deus que habita. Ele não é um Deus que visita. Ei, aleluia. Aleluia. Eu queria que você repetisse comigo. Fala assim, ó: minha fé está firme em Cristo, mesmo em meio às tempestades. Queria que você escrevesse isso nos comentários aqui. Minha fé está em Cristo, mesmo em meio às tempestades. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu acredito que tem mais gente que precisa ouvir essa palavra. A gente vai orar para encerrar. Mas eu queria pedir que quando a gente terminasse aqui, você pegasse esse vídeo, esse devocional, e mandasse para pelo menos 5 pessoas. Só que você não vai só mandar o link, você vai compartilhar com eles também. E você vai dizer: ouçam essa palavra, Deus quer falar ao seu coração. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos então, vamos orar juntos. Eu vou fazer uma oração, eu queria que você repetisse essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado porque a sua presença é suficiente para me trazer a paz. Mesmo quando as ondas se levantam
e os ventos sopram forte, eu sei que o Senhor está comigo no barco da minha vida. Ensina-me, Senhor, a confiar em Ti e não ser dominado pelo medo, mas confiar na Sua palavra, que traz calma para minha alma e segurança para o meu coração. Diga: eu escolho descansar em Ti. O Senhor é a minha rocha inabalável. E é em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Amém. E graças a Deus. Se você não é inscrito nesse canal, mais uma vez eu quero te pedir, se inscreva. E agora eu queria que você pegasse o link dessa palavra e mandasse para pelo menos 5 pessoas. Amém? Amanhã estaremos juntos para encerrar a semana mais uma vez. E eu declaro que a sua sexta-feira será cheia da unção e da graça de Deus. Fica na paz. Tchau, tchau. Até amanhã.